Salve, turma das redes! Fala Figueiredo no ar, com um montão de coisa legal pra gente falar hoje. Tem coisa legal. De prima, obrigado pra você que já chegou até aqui. Se inscreve no canal, clica no joinha, clica no sininho, clica onde você quiser, mas não deixa de clicar, porque é importante a inscrição pra você receber. E toda vez que eu subir o vídeo, vocês podem ver que cada dia sobe num horário, tem um montão de coisa pra fazer, às vezes as pautas surgem na hora, enfim. Não dói não. Vai lá, se inscreve no canal aí, fortalece com o Leozão. Hoje no Fala Figueiredo temos salários atrasados do Galo e do Cruzeiro contra o Grêmio. Inclusive, Leonardo Jardim explicando por que o Gabigol não é titular no time e eu vou dar minha opinião sobre isso. Então, estes são os assuntos de hoje. O que, Tamara? Você virou produtor agora também, é? E vamos falar do Mundial de Clubes. Roda a vinheta aí. Vamos lá, turma. Mundial de Clubes só no final do episódio aqui. Vocês podem aproveitar. Muita informação de Atlético, Cruzeiro, análise e a zoação pra cima do Real Madrid vem no final. Vamos começar falando dos salários atrasados no Galo. Não é uma notícia nova, infelizmente, porque melhor se fosse, né? Tem sido um tema recorrente, o que nunca é bom, nem só no Galo, ou em qualquer clube de futebol, ou em qualquer empresa. E não pode acontecer no Galo, como não pode acontecer em nenhum clube e nem em nenhuma empresa. Isso não é saudável, isso atrapalha sim rendimento. Não adianta falar que não atrapalha, que jogador não se preocupa, porque jogador ganha muita grana. Atrapalha sim. Porque se você ganha 10 mil, eu ganho 5, a Tamara ganha 100. Cada um se programa para o dinheiro que ganha. Isso é fato. Isso é fato. Então, o jogador de futebol, por mais que o cara pode ganhar 1 milhão por mês, ele se programa para ter o salário dele em 1 milhão. Ele tem as responsabilidades dele e ele fez um contrato. O pagamento dele é devido. Então, não pode ficar devendo. Para isso não tem desculpa. E isso não tem desculpa de erro do Sol, de Marte, da Lua. Não, isso é erro de gestão, gente. Atrasar salário é erro de gestão. E, infelizmente, no futebol brasileiro, a gente trata isso como quase uma prática comum, mas não pode ser. Não pode acontecer. O salário atrasa por quê? Porque não teve dinheiro suficiente naquela data para fazer aquele pagamento. Mas por que não teve? Porque gastou mais do que devia. Ponto. Então, se tem uma coisa que eu tenho dito aqui há muito tempo, porque eu não acho que a gestão do Atlético seja irresponsável, que os caras não sabem administrar, que não estão nem aí pro clube. Um tanto de reclamação de torcedor, xingamento que eu vejo. Às vezes acho até injustas algumas críticas. Mas uma crítica precisa ser feita. Gasta-se mais do que arrecada. Por isso que atrasa salário. E aí é erro de planejamento. Futebol não é uma ciência exata. Não dá para contar com o ovo no tuim da galinha, gente. Não dá. Porque se a bola não entra, a receita diminui. O público diminui, a venda de camisa diminui. Aí sai um jogador, o desinteresse da torcida é menos produto. Gente, tudo é um ciclo e o futebol, ele é muito baseado no resultado. Principalmente no futebol brasileiro, onde a gente não tem uma venda, uma arrecadação, como os principais clubes da Europa têm, que você compra lá o carnê de todos os jogos da temporada. Então, ou você compra lá o carnê do Real Madrid, do Barcelona, do United, do Borussia, que você compra do ano inteiro, ou você não vai. Você vai comprar na mão de alguém e vai pagar caro para ir em algum jogo. Aqui a gente não tem essa prática de ter essas receitas tão certas. Então, o salário atrasa por erro de gestão. E isso é uma coisa, com toda sinceridade, eu não esperava ver no Atlético. Não esperava. E continuo esperando que o Atlético não faça isso, que o Galo gaste menos do que ele arrecada. Se quer pagar dívida, não adianta só buscar o aporte, gente. O Atlético precisa ter contas mais saudáveis. Para ter conta mais saudável, talvez não dê para ter um tanto de jogador caro no time. Não tem como. Eu uso isso aqui sempre. O Flamengo, que é o clube que mais arrecada no país, o que tem a maior torcida. O Flamengo saiu de cena durante um tempo para focar em pagar dívida. Para hoje estar decolando como está. Vocês acham que o Atlético vai conseguir fazer isso sem passar por esse período? Sem ter que cortar um bocado na carne? Ou vai conseguir ter sempre um time para chegar em final de Libertadores, Copa do Brasil, pagar dívida, contratar muito...
A conta aqui é muito difícil de fechar, a não ser, e aí é o maior problema para mim, maior é o salário atrasado, segundo maior. A não ser que venha uma receita extraordinária, como, por exemplo, um jogador de base muito caro que você revela e ganha um mundão de dinheiro. O que tá difícil, porque a base do Galo tá daquele jeito. Então, gente, salário atrasado não tem desculpa. Não tem desculpa. É má gestão. É má gestão. Se faz um planejamento financeiro de qualquer empresa, eu não tenho só uma, e eu faço parte de outras. Erros acontecem, situações de mercado acontecem, mas o salário atrasado não pode acontecer. E não venham dizer que não atrapalha rendimento e que tá tudo bem, que os caras ganham muito, porque não tá não. Vi até a entrevista do Hulk, o Hulk sendo muito elegante, que os atletas conversam, que a direção tem sido transparente com eles agora, de fazer uma programação, de quando vai receber, porque tá atrasado, tem bicho atrasado, tem premiação, tem parte de direito de imagem. Não achem que isso não atrapalha, porque atrapalha. Não acho que um jogador do nível de um Hulk, por exemplo, ele entra e faz corpo mole num jogo que o salário está atrasado. Com toda sinceridade, eu não acredito nisso. Agora, falar que os caras estão de boa, não, dia que cair, caiu na conta. Nós temos muito, tá de boa, vamos embora, vamos treinar legal, pensar. Então, você aí, se atrasar o seu salário, 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês, você vai trabalhar com a mesma concentração? Não vai. Então, salário atrasado, seja em qualquer lugar do mundo, e o que a gente vê agora no Atlético não pode acontecer. Isso é erro de gestão, é erro de planejamento, e não pode acontecer. E se o salário está atrasando, não está tendo dinheiro na data para pagar, é porque está gastando mais do que está arrecadando. É preciso fazer algo. Salário atrasado atrapalha, pode acreditar. Imagina você recebendo atrasado, aí se sua vida ia ser normal. Mesmo se você ganhasse muito igual o jogador ganha. O jogador que ganha muito faz grandes compromissos. Todo mundo tem que receber em dia. Vamos falar do Cruzeiro, que está na expectativa para o jogo contra o Grêmio. Mineirão deve estar entupido, ainda tem uma situação para liberar mais ingressos. Tomara que libere o máximo de ingressos, porque a torcida do Cruzeiro está empolgada, está com saudade do time, é claro. A do Galo também tá, só que o Galo vai jogar fora. Para termos um grande público, porque é um jogo grande. O Grêmio não vive um grande momento, mas Cruzeiro e Grêmio, gente, pô, não preciso nem falar para vocês aqui o tamanho desse jogo, não. E na preparação, o Leonardo Jardim foi perguntado e inclusive falou sobre a situação do Gabigol. Por que o Gabigol não é titular no Cruzeiro em todos os jogos e tudo. E essa é uma discussão que vai e vem. E, numa boa, você tem argumento para defender o que você quiser. Você pode comentar aqui se você acha que tinha que ser titular, você pode comentar aqui e achar que tem que continuar sentado no banco, você pode comentar aqui e falar que esse tema nem devia ser discutido, porque tá tudo bem, do jeito... porque tá funcionando. E o mais importante disso tudo é que o Gabigol, mesmo saindo do banco, ele tem sido importante para o Cruzeiro. Ele é o cara com o maior número de participações em gols no Cruzeiro. Se eu não estiver enganado, são 9 gols e 4 assistências. E um cara que está saindo do banco. E um cara que está saindo do banco e está dando resultado, ou seja, não está reclamando, não está criando problema, não está sendo uma imagem de Gabigol que, sejamos sinceros, que a gente tinha muito vindo do Flamengo. Sabia que bom de bola ele sempre foi. Não, mas o Gabigol fora do campo, que isso, que aquilo. Gente, a postura do Gabigol até agora no Cruzeiro tem sido ótima. Gabigol não reclamou de banco, Gabigol não brigou com o Jardim, pelo contrário. Não acho que ele deva morrer de amores, porque o Jardim deixa ele no banco, todo jogador gosta de jogar, mas imagino que tenha um respeito muito grande ali, e isso é muito mérito do treinador. Quando eu falo aqui que não é fácil ser treinador, não é só escalar, distribuir colete, não. É lidar com esses tipos de situações de vaidade, de expectativas, porque também não é só vaidade o cara querer ser titular, não faz parte. Qualquer um. A gente quer o melhor, dar o melhor no nosso trabalho, a gente quer ser promovido, a gente quer crescer, a gente quer aumentar o nosso negócio, e o jogador quer jogar. Então, o que eu tenho gostado muito é que a relação tem se mostrado muito profissional, e é assim que tem que ser. O Gabigol tem contrato com o Cruzeiro, quando ele é acionado, ele entra e dá o resultado. Eu, muitas vezes, em alguns jogos, eu já começaria com o Gabigol. Eu não concordo com todas as escalações do Jardim. Alguns jogos eu acho que o Cruzeiro precisava de um pouco mais de toque de bola, porque com o Marquinhos, com o Wanderson, com o Christian, o Cruzeiro ganha muita combatividade, o Cruzeiro ganha velocidade. Isso é bom quando você pega times que te dão espaço, que te atacam mais.
Quando você pega um time retrancado, você precisa de mais jogo. E aí eu acho que o Gabigol é muito bom nisso. Mas quem sou eu para cornetar o Jardim, que tá brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro aí e tá fazendo um ótimo trabalho. Então, gostei de ver essa notícia e só comprova que não é impossível ter uma boa relação entre um jogador que é estrela, um treinador e o banco de reservas. É possível coexistir em paz. E é isso que está se mostrando lá no Cruzeiro. Mundial de Clubes, o PSG humilhou o Real Madrid. É isso aí, eu fiz uma live ontem. Ontem não teve Fala Figueiredo, eu não tinha condição de fazer. Mas eu fiz uma live que eu xinguei pra caramba. Tá aí, se você for aí no YouTube aí, você vai ver. Mas eu não fico falando palavrão não, mas eu xingo. Eu xingo educadamente, sabe, Tamara? Mas eu não falo palavrão não. Foi uma vergonha pro Real Madrid, das maiores que o Real Madrid já passou. Foi uma grande vitória do PSG, que só comprovou o quão bom time é o PSG. Agora, não mostrou ali que o PSG é um time imbatível, que o Luiz Henrique é um gênio. Eu não jogo nisso aí, não. Pra mim, foi uma vergonha do Real Madrid, foi uma escalação horrorosa do Xabi Alonso, que acho que vai ser um grande treinador no Real Madrid. Vou torcer muito pro Xabi Alonso. Gostei muito da contratação dele, mas ele ontem, eu ia usar um termo que é feio, mas ele dá no time. Porque mudar o Vini Júnior de lado para pôr o Mbappé, que não tá 100% na esquerda, sendo que desde que o Mbappé chegou, o Vini continuou jogando na esquerda, para jogar o Gonzalo Garcia, que ainda tá lá no início da fila do pão, porque fez gols aí em times, em jogos, tá na fila do pão. Para jogar no Real Madrid, mesmo sendo da base, para ficar grandão, tem que ter muito serviço entregue. Mudar o time para jogar o Gonzalo Garcia, jogar com 3 atacantes contra o time mais difícil da Europa, não ter marcação, jogar com Arda Güler de volante com o Bellingham, tendo o Tchouaméni, que era o único para ser o primeiro volante, enfiado como zagueiro. Então ninguém marcava no meio do campo. Ninguém marcava no meio do campo. Toma 2-0 por falhas individuais, não mexe no time, não agrupa o meio do campo, facilitou pro PSG, foi 4-0, podia ter sido 14. Vocês querem uma coisa? É sofrimento pra mim, mas eu vou ler pra vocês aqui, ó. Só isso aqui. Números de Real Madrid e PSG. Total de chutes do PSG, 17. Grandes chances, 5. Defesas do goleiro, 4. Gente, se não fosse o Courtois, meu Deus. Enfim, tirando todos os erros que eu considero bastante no Real Madrid, mérito PSG, time muito rápido, muito inteligente com a bola no pé. O Vitinha joga a bola demais. Nossa, que jogador. O Nuno Mendes, lateral. Time muito forte do PSG e que é o favorito pro Mundial. Vai ganhar o Mundial. Eu não erro. Já viu eu errar um palpite aqui, Tamara? Eu só erro com o Real Madrid aí, de vez em quando, porque o Real Madrid geralmente ganha. Mas o PSG vai ser campeão por méritos. Um time que faz 4-0 no Real Madrid, se dependesse de mim, não precisava nem ter final mais. Já dava o título pra ele, porque o grande título é ganhar do Real Madrid. O PSG não só ganhou. Vocês viram aqui que eu tô até me ajeitando na cadeira aqui, né? Porque ontem foi difícil até de dormir. Então, Fala Figueiredo fica por aqui. Sempre agradecendo aos nossos parceiros, Norg Café, a Laut, a Rede MC e outros que vêm por aí. Vem um grande parceiro com um produto que você não vê em nenhum lugar. Não, só aqui. E vem mais novidades por aí. Então que Deus nos abençoe. Amanhã a gente se fala mais. E podem parar com a zoação já. Eu abri uma caixinha de perguntas, Tamara, no Instagram. Nunca teve tanto engajamento. Por quê? Porque tava todo mundo me zoando que o Real Madrid perdeu. Então acabou. Já saiu, agora vamos conversar de Galo, Cruzeiro, essas coisas. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.